Vamos começar então a nossa conversa. E aí, primeiro, saudá-lo e agradecer pela sua disponibilidade em fazer parte dessa conversa e nos prestigiar nesse dia que comemoramos amanhã, na verdade, o Dia da África. E essa live, por causa disso, está trazendo a abordagem de assuntos de temática afrodescendente. O senhor poderia se apresentar, falar para o nosso público quem é o senhor, o que é que faz, qual o seu vínculo, a sua conexão com os assuntos africanos? Posso sim, posso sim. Primeiro, agradecer o convite, doutor Ezequiel, dizer que é uma honra estar participando desse seu projeto. Eu acho que é um projeto muito importante. Nós, brasileiros, precisamos muito de informações, de diálogo, conhecer os africanos nesse sentido, né? Teremos uma interação muito mais intensa. Então, é uma alegria estar aqui participando desta atividade. E o projeto trabalha com saúde mental mais ainda, né? Hoje em dia, a ansiedade nos pega, a depressão nos pega, e depois vamos conversar sobre isso. Bom, então, eu sou o Dair Marques da Silva, sou professor, escritor, palestrante, trabalhei por mais de 35 anos na Universidade de Campinas como analista de sistema, tenho essa formação também, né, na área de O senhor está da informática. área de TI. Eu tenho uma dupla formação, na verdade, né? A gente fala de multitask, né? As pessoas multitarefas de hoje em dia. E a segunda atividade é educador. Tenho uma Educador. especialização em pedagogia social. Certo. Fui professor na Universidade Salesiana por vários anos, nessa área de pedagogia social. E trabalho muito com formação de professores em prefeituras, em atividades de formação de jovens também, em projetos os mais variados possíveis. Que Então, tem legal. sido um pouco a nossa trajetória. Ok. Seja muito bem-vindo. Então vamos logo. Bom, a minha, acredito que a maior parte das pessoas já me conhecem, mas vou me apresentar. Meu nome é Ezequiel Chissonde, sou médico, sou de Angola, África, então gosto de honrar as minhas origens e como parte disso, quero saudar aqui a doutora Adriana Braz, que trabalha com psiquiatria também, minha colega de formação na pós-graduação de psiquiatria. Trabalhamos juntos na prefeitura também de Paulínia. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Obrigado por nos honrar aqui com a sua presença. Saudar o Tarciso, que além de amigo, de colega, está nos apoiando aqui também, nos dando o back, fazendo a retaguarda na parte técnica. Saudar também a esposa do senhor. Como é que se chama mesmo a sua esposa? É Miriam, doutor? Miriam. Miriam, certo. Saudar também a senhora Miriam, que está aqui presente, nos honrando com a sua participação. Bom, eu trabalho com projetos ligados à temática africana. Um dos nossos projetos é o Consciência Negra e Antirracismo, e trabalhamos especialmente com enfoque em cuidar da saúde mental da população negra. E já fazendo um embalo nesse assunto, professor, existem diferenças na vossa experiência aqui brasileira de desafios da população negra em relação à saúde mental que se diferenciam do restante da população? Eu creio que sim, não é? Nós temos uma história, apesar de toda uma ênfase nessa relação de interação entre os afrodescendentes, os europeus, principalmente os portugueses, depois chegaram os outros migrantes, né? Os asiáticos e os nativos aqui da terra, os indígenas, ou toda uma relação, mas a nossa história é uma história brasileira, é uma história também produzida por muito conflito, não é? E nós, que somos afrodescendentes, às vezes um africano
tem até uma dificuldade, doutor Ezequiel, de às vezes de nos compreender, porque nós temos uma espécie de sofrimento, sabe? Existe um sofrimento mental. Muitas vezes ele é inconsciente, esse sofrimento, mas ele é geracional, porque a grande maioria de nós não somos nativos na Terra e não viemos migrados para cá, não somos imigrantes voluntários. Nós fomos forçados, né? Meus tataravós foram retirados de África de uma forma forçada, de uma forma que foram escravizados, sofreram muito, né? No corpo, na mente, nas emoções, por centenas de anos, essa característica. Então, o rompimento desse processo histórico de escravização é muito recente. É coisa aí de 150 anos, né? Estamos em 2020, não, nem isso, 130 anos, 136 anos, me parece que é o tempo da oficialização, né? Da assinatura da lei que termina, mas a assinatura da lei áurea não foi o final, né? Porque ao final dessa lei, todos nós ficamos sem o respaldo do próprio Estado, não é? Os fazendeiros foram muito vingativos, expulsaram esses trabalhadores braçais, muitas vezes, das fazendas, ou mantiveram eles com o mesmo status, né, de não reconhecimento da sua atividade. Então, e ainda houve um processo de sofrimento mental muito grande. Então, eu creio que entre uma população que possui a gente chama de branquitude, né? No Brasil, uma herança de apoio do Estado a seus projetos, os migrantes que vieram de fora do Brasil ganharam terrenos para fazer as suas chácaras, sítios, alguns ganharam bolsas de trabalho, bolsas de estudos, e nós, né, os afrodescendentes, não só não ganhamos nada, mas éramos chamados de vagabundos, porque não deixavam a gente na cidade, né? E tinha até uma lei, antigamente, antes de 1950, a lei da vagabundagem, quer dizer, você não conseguia emprego, não podia nem dormir na cidade, tinha que se esconder em lugares ermos e sofrer as mais variadas coisas, e esse sofrimento físico, emocional, mental, vem carregando as gerações até a geração atual. Por mais que hoje esse sofrimento ele é menos visível, apesar de estar aí nas regiões periféricas, e ainda sofrimento econômico, mas o sofrimento mental, ele creio que é uma atividade que temos que superar. É um processo que ainda deixa marcas na sociedade de hoje, né? Fazendo uma busca pelas estatísticas, pelos dados estatísticos relacionados à questão da saúde mental, a gente consegue perceber que, inclusive, existem algumas características peculiares ali na história da saúde da população negra. É uma população que tem um percentual maior de pessoas com problemas mentais, acima de 50%, ou melhor, 2,6 vezes mais chances de ter problemas de doenças mentais, 50% de casos a mais que foram vistos pela OMS comparados com a população branca, uma taxa de encarceramento 5 vezes maior que da média da população, e existem lugares, como por exemplo no Nordeste, onde a taxa de carceragem chega a ser acima de 90% de população negra. Isso tem alguma relação com essa história da lei da vagabundagem, com essa história de exclusão e de não inserção na sociedade, de não concessão de direitos de cidadania plena? Certamente, doutor Ezequiel. Eu falo um pouco até por experiência pessoal, na nossa vida, nós temos
pouca proximidade, por exemplo, relacional com a opção de psicólogos, por exemplo, não é? A psicologia, ela nem é aventada como uma possibilidade na nossa educação familiar, vamos dizer assim, né? Por falta de opção, de inclusão social. Nós somos excluídos dessas outras relações. E aí a nossa vida é uma vida muito mais sofrida. Nós mexemos com o sofrimento humano, não é? Por exemplo, o pai e a mãe tendo que trabalhar em condições de trabalho muitas vezes indignas, sofrendo situações vexatórias, essas situações, o preconceito e o racismo muito forte. Então, nós temos, assim, na linguagem popular, por exemplo, né, hoje o racismo já é lei e é crime, mas é uma coisa muito recente. Então, na época dos meus pais, falar é coisa de preto, preto é sujo, esse trabalho não foi feito para preto ou para preta, você não deveria estar nesse lugar, por exemplo, num restaurante, num hotel, num ambiente um pouco comum, mais... né? Ainda é muito comum então, a gente chegar num restaurante, e nos restaurantes haver muito pouca gente negra, né? Que eu imagino que, além dessa questão da própria exclusão, tem as questões de possibilidades econômicas, né? A grande maioria, como está dizendo aqui o Tarcísio, os negros foram libertos, mas ficaram às margens da sociedade. Imagino que é não ter terra, não ter casa, não ter tido educação, não ter uma poupança financeira e começar a vida. Já começa bem atrasado, né? Bem atrás, bem na linha de fundo, né? Sim, e do ponto de vista assim, do impacto da formação da nação, eu visitei alguns países africanos. Eu tenho colocado isso, doutor Ezequiel, como uma meta até para a minha saúde mental mesmo, né? Minha esposa tem me acompanhado, agora os meus filhos já projetam poder um dia estar em África, então, e eu tenho aventado nas minhas palestras sempre que que é importante. Ao menos uma vez na vida, todo brasileiro devia ir numa grande capital africana para perceber a dimensão da beleza, da pujança, da altivez, do orgulho do povo africano e de construir essa nação. Porque você observa, vamos pegar coisa corriqueira, né? Você olha assim uma pessoa na rua e ela vem de uma situação de fragilidade econômica, dessa fragilidade estrutural, ela anda encurvada, os ombros para baixo, olhando, em vez de olhar com altivez para o horizonte, para cima, e ter uma postura mais ereta, mais orgulhosa de si, ela anda cabisbaixa, e quando, mesmo que às vezes uma oportunidade boa lhe aparece, ela acaba, às vezes, por vezes, até não acreditando nessa oportunidade por sofrimento mental, o pessoal chama de bloqueio mental, né? Você não acredita que aquilo está sendo oferecido para você. Então, nós temos que fazer um trabalho de superação para a nossa vida. Então, aqueles que conquistam um espaço universitário, um emprego melhor, um cargo maior, ele tem que se superar muito mais que o outro que convive com aquela iniciativa no seu seio familiar. E nós, como nunca convivemos, é muito comum encontrar colegas que falam, é a primeira vez que esse jovem, é o primeiro jovem da família a entrar para a universidade. Escuto isso muito para os jovens de cotistas, né? Graças às lutas sociais, né? A nossos esforços, né? A gente vê que isso está sendo rompido. Mas esses jovens falam muito para professora, eu sou o primeiro da minha família a entrar numa universidade. Então, ele não tem essa referência anterior. Imagina o sofrimento dele, né, para tentar ter as mesmas notas, as mesmas avaliações que os colegas, ele tem que se superar mais que os outros para que não tenha um preconceito, não fale, olha, tá vendo, olha, ele não tem condições de estar aqui, aí ele vai para o campo do trabalho, vai procurar emprego, ele tem que ter um currículo muito mais sofisticado, então os esforços são muito maiores. Então a tendência de você ter
uma, uma doença mental, uma fragilidade nesse processo, uma depressão, mesmo que seja em grau menor, ou uma ansiedade, um pânico, sempre há um grande potencial. Certo. O Tarcísio está aqui contribuindo, dizendo que sofremos até hoje, mesmo do ponto de vista de amparo legal, nos chamam de mimizentos, né? Então, esse é um desafio que é uma injustiça que foi legalizada, ou continua legalizada. Embora a lei ainda continue brigando para que essa situação seja revertida, tudo indica que no inconsciente coletivo, do ponto de vista de raciocínio coletivo, de visão cultural, não houve muitas mudanças ainda, né? E vai levar ainda algum tempo a mudar. E isso nos conecta com a próxima pergunta, né? Como é que as experiências de imigração impactam a experiência ou a vivência da saúde mental da pessoa? O senhor conhece, o Brasil tem origem desse grupo que veio trazido à força e que foi tratado de forma desumana, ou ainda continua sendo tratado de forma desumana, mas também tem origem de imigrantes. E o senhor tem viajado para esses países africanos para se reconectar com a sua origem. Na sua visão, a imigração em si também tem algum impacto nessa questão africana, nessa questão de saúde mental da população negra? Nas suas conversas, os africanos têm imigrado muito, vira e mexe a gente vê aquelas situações catastróficas de naufrágios e tudo mais. Na sua vivência como professor, como alguém que tem viajado, existe algum impacto do ponto de vista de migração? Existe bastante, né? Eu creio que você sair do seu ambiente natural, no sentido do ambiente onde você nasceu, onde estavam os seus antepassados, né? Os seus ancestrais, a terra onde seu pai, sua mãe, seus avós, os seus familiares, as pessoas que falavam a mesma língua que você falava e compreendiam as expressões de sentimentos que você se expressava, e você vai para um outro país, o impacto sempre é muito grande. E esse impacto é natural, não só para os africanos que se deslocam de lá para cá, para os imigrantes europeus que se deslocam para cá também sofreram, a primeira onda de imigrantes sofreu muito. Existem dezenas e dezenas, milhares de histórias desse sofrimento, da tentativa de se isolar-se, né? Existem cidades no Brasil que são majoritariamente italianas, por exemplo, uma tentativa de que esse corpo se proteja, não é? Os alemães fizeram isso, os poloneses, os japoneses. Aqui em São Paulo existe um bairro enorme, o bairro da Liberdade, onde tentam se aglutinar, se proteger. Eles possuem uma coisa que eu percebo de diferente a experiência do associativismo, não é? E aí eu não sei, doutor Ezequiel, se eu pudesse colocar um pouco sobre essa experiência, porque eu tenho visto que esse modelo de associativismo ou cooperativismo, no sentido das pessoas se unirem no mesmo propósito institucionalmente, não é? Os povos africanos também perderam essa janela, né? Porque tiveram um processo de colonização por muitos anos e foram uma colonização de exploração, de até assassinatos das suas lideranças. Os colonizadores europeus foram muito cruéis, do meu ponto de vista, com os africanos, não criavam universidades, não criaram estruturas. Então, eles vinham para cá sem a herança que vieram italianos, espanhóis, portugueses que se associavam. Então você tem associação portuguesa, beneficência portuguesa, uma associação italiana, associação japonesa, quer dizer, eles criam clubes, criam hospitais que se associam, as pessoas pagam mensalidades, têm seguros,
né, eles convivem e se protegem mais por essa herança que nós aqui temos que dar eu acho que é um desafio do Estado brasileiro, né, e das comunidades brasileiras, dos movimentos sociais brasileiros, ajudarem a construir esse associativismo vou chamar de autoproteção coletiva, em que grupos com uma certa identidade se encontrem, que a sua saúde possa ser trabalhada, até a saúde emocional mesmo, e econômica, inclusive, porque um pode oferecer emprego para o outro, criar negócios juntos, quer dizer, tem todo um mecanismo, e eu vejo os imigrantes africanos muito isolados, sabe? Eles chegam aqui na cidade, sem uma referência, e passam muito tempo até encontrar um apoio, suporte institucional ou mesmo comunitário. Claro que tem igrejas que dão apoio, né? Tem movimentos religiosos aí, até de matrizes africanas, que às vezes acolhem, mas é uma coisa hoje ainda muito pulverizada, não há uma institucionalidade para que o imigrante chegue e fale, olha, vai tirar a carteira de trabalho aqui, regularizar o seu passaporte, seu documento tem que fazer isso, encontrar um primeiro emprego, assista uma aula de língua portuguesa para se aproximar da língua local para melhorar sua comunicação. Então, há uma carência muito grande de serviços que o Estado brasileiro e a própria sociedade brasileira ainda não produz. Então, apesar de ter havido avanços do ponto de vista de políticas públicas, ainda há muita coisa que precisa ser feita. Está aqui dizendo o Tarciso que, contando, eu visitei o bairro da Liberdade e vi realmente existe uma capelinha lá, que foi tombada historicamente, que era um bairro de negros, era um espaço para negros que foram expulsos para que pudessem ser acolhidos os nipônicos. E uma coisa também que, estudando a história, a gente percebe que, por exemplo, enquanto os africanos, os descendentes africanos, os negros, depois da Lei Áurea, foram largados sem eira nem beira, aqueles que vieram depois, nos anos 40, vieram com garantias, inclusive de emprego, mão de obra qualificada, com direito à aquisição de terras e tudo mais. O Tarcísio falou lá atrás também das capitanias hereditárias, das questões latifundiárias, que ainda continuam sendo uma briga legal até hoje, né? Nós assistimos recentemente a situação do Rio de Janeiro, que terminou numa tragédia e continuam essas brigas latifundiárias hoje de herança. Mas você me pediu para falar um pouco sobre a minha história, sobre como é essa vivência. É isso mesmo, a gente, se já é difícil para um negro nativo, imagina para quem vem de fora, porque essa questão do associativismo, um dos estudos que eu tenho feito, uma das questões que eu tenho percebido é que é inclusive difícil ver um negro honrar conquistas do outro negro. É difícil ver um negro comprar de um outro negro. É difícil fomentar, como os americanos têm tentado fazer, os americanos negros, fomentar comércio negro que possa ser sustentado pelos negros. Tem a questão econômica, sim, mas também acredito que existe muito aquela questão de que tudo que foi feito para o preto não tem valor, tudo que preto não é confiável. Então, assim, a gente vê que as pessoas que ascendem socialmente acabam encontrando, a gente vê muito isso entre os jogadores de futebol, acabam procurando encontrar relacionamentos que os tirem desse meio e não os remetam a lembranças da sua história pregressa. Então, entendo que uma das expressões que mais me admirou foi um link que até foi um amigo que é simpático à causa preta, mas ele é branco, me enviou essa reportagem do Gilberto Gil falando, sim,
todas as pessoas, todas as mulheres com quem eu me casei foram brancas mesmo, mas eu cantando, fazendo parte do movimento da Jovem Guarda, viajando pelo mundo, era a maneira que eu tinha para sobreviver. Então, assim, a gente consegue perceber isso até hoje, né? Que em muitas situações, para que a pessoa consiga se posicionar, ela tem que, entre aspas, embranquecer. Não sei se essa é a leitura. Eu estou há muito pouco tempo no Brasil, muito pouco não, mas uns 20 anos, mas estou descobrindo o racismo, a segregação racial, porque ela no Brasil ela é muito sorrateira, ela é muito velada, não é aberta, principalmente para o estrangeiro. Isso é uma outra coisa que eu descobri. Mas não sei se estou certo nessas minhas ilações. Queria ouvir o seu comentário antes de partirmos para a próxima pergunta. Certamente. As imigrações europeias e asiáticas do início do século passado, elas foram uma política de Estado, uma política governamental, e era explícita do embranquecimento da população brasileira. Porque a população brasileira sempre foi majoritariamente, num primeiro momento, indígena, que nós acabamos tendo genocídios aqui absurdos. Eu ainda acho que nós devemos ainda honrar os indígenas brasileiros de uma forma mais significativa, mas depois, com a chegada do sistema escravista, milhões e milhões foram trazidos, dizem 4 milhões de escravos, né, escravizados, foram trazidos do continente africano para o Brasil na época do Império, né, do Brasil colônia. E era a maioria da população brasileira trabalhadora, né, nos cafezais, nos engenhos de cana, e todos os serviços que eram mais rurais de época, eram todos eles de trabalhadores a extração de minério no Brasil, de ouro, inclusive, que os negros eram especialistas em mineração, eram africanos, mas eles foram expurgados desse processo. Eles eram simplesmente assim trabalhadores braçais, não lhes davam direito nem de aprender a língua corretamente ou de uma escolarização mínima, para que eles não tivessem a capacidade de se defender, não é, das suas condições. Então, é uma história brasileira muito cruel, e esse mimimi, eu falo hoje, é porque existe uma disputa de espaço na sociedade, né? Esse movimento negro brasileiro, hoje, nós somos, pelo IBGE, autodeclarados, 54% a 56% da população brasileira se declara negra, né? Mesmo que alguns se declarem pardos, mas o negro e pardo se caracterizam com essa população negra brasileira. E isso já é maioria. E agora esse movimento está criando começando a ter força, porque essa luta já é antiga, né? O Brasil tem mais de 5 mil quilombos registrados, né? Eram lugares que os negros brasileiros escravizados fugiam das fazendas e iam para os rincões, né, dessas terras, e hoje tem quilombos que são urbanos, não é assim? Porque foram engolidos para o crescimento das cidades. Então, só para concluir, existem movimentos muito interessantes. Hoje existe um movimento Black Money, que é isso que você está falando, que surge nos Estados Unidos, que é os negros comprando de negros, no sentido de fazer uma economia circular, o dinheiro negro circulando entre negros. Isso se aprendeu com os judeus, porque eles compram de si, vai no dentista judeu, vai no médico judeu, vai na padaria do judeu, vai na escola do judeu, e o dinheiro circula entre eles e eles se enriquecem juntos. Não é? Esse olhar nós temos que aprender. Se eles têm alguma coisa bacana para ensinar, é essa. Não é? Vamos nos unir e aprender. E aqui já tem a Feira Preta, tem a Reafro, a Rede Brasil de Afroempreendedorismo, existe o Vale do Dendê, que é uma organização na Bahia. Já existem aí acima de 50 organizações brasileiras hoje trabalhando esta questão do fortalecimento econômico do negro, sabe? Então isso é muito bacana, tem que crescer muito mais, tem que atingir muito mais as pessoas, mas já há
um movimento legal. Existe uma revista chamada Raça, não é? Então, há existem dois canais de TV, existe uma Afro TV no YouTube, existe uma Trace Trends que trabalha com música, cultura, que está tipo MTV. Então, essa população está começando a assumir espaços mais significativos na sociedade brasileira. É o que eu acho. Certo. Leitura perfeita, está dizendo o Tarciso, por sobrevivência em maioria, conveniência em raridade, raridade de afeto. Também está entrando agora a Elizabeth Fonseca, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Quero saudar o Lucas Dias, lá de Rio Grande do Norte, que trabalha com a gente. Obrigado, Lucas, por nos honrar. A MC Saci Hotmail, não sei qual que é o seu nome verdadeiro, mas seja bem-vinda. A Patrícia Barrados Lobo, seja também muito bem-vinda. Obrigado por nos honrar com a sua presença. Entrou a Morgana Souza, também está nos honrando aqui. Quando a gente olha para o número aqui, não é tão fiel o que nos apresenta aqui o Instagram. Então, as outras pessoas eu já saudei, e vamos então continuar aqui. AfroHub, Movimento Black Money, Trace TV, Revista Raça, são movimentos que começam, mas quando a gente conversa com esses grupos nos bastidores, a gente percebe a Feira Preta, a Afrolab, a gente percebe que ainda é um esforço gigantesco, precisa do mesmo jeito que o senhor falou aí do currículo, que precisa comprovar ser o dobro ou o triplo do potencial, da capacidade, como acontece também com a mulher, independente de ser branca ou negra, precisa, para transitar por esses meios financeiros que são dominados por pessoas que são herdeiras, que trazem isso por gerações, imagino que não deve ser uma tarefa muito fácil, assim, sobreviver a isso e criar, enquanto os outros já têm essa cultura, a gente precisa primeiro desconstruir os paradigmas errôneos e esse andar encurvado, esse olhar para o chão, esse fato de pensar que só serve para limpar o chão, só serve para cuidar de banheiro e para fazer os trabalhos braçais, e acreditar em si mesmo primeiro, para depois poder acreditar no outro preto. Então, é um esforço tríplice. E isso precisa ser, eu percebo isso, inclusive a adesão ao tratamento, o entendimento do que precisa ser mudado. A tendência é se autorreferir sempre no sentido pejorativo, no sentido diminutivo, e muito pouco de altivez, de um olhar, olho no olho, de caminhar de cabeça erguida. Então, acredito que esses são alguns dos desafios que, além das políticas públicas, o que mais pode ser feito, ou o inverso, além desses movimentos, o que mais pode ser feito em termos de políticas públicas, não só no sentido de reparação, mas no sentido de tratar os desiguais como desiguais de fato e dar a eles oportunidades que não tiveram no passado para que essa situação não se perpetue. Porque pelo andar da carruagem, do jeito que as coisas estão, se caminharmos no mesmo ritmo que estamos hoje, pelos cálculos das Nações Unidas, serão necessários quase 170 anos para que a gente consiga se igualar e viver de igual para igual na sociedade. O que mais pode ser feito em termos de políticas públicas? O que o senhor, nas suas viagens, nas suas palestras, nas suas caminhadas, tem percebido como situações ou atitudes que podem ser sugestivas de trazer mudanças nesse contexto? Olha, uma coisa que eu vejo interessante, doutor Ezequiel, são justamente esses movimentos de autofortalecimento, né? Foi criado no Brasil, em São Paulo, tive essa semana passada, uma celebração de 40 anos do Conselho Estadual de Promoção, Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, não é? Campinas, por exemplo, eu sei que também tem chama CEPIR, Coordenação
de apoio à comunidade negra, né? Que trabalha toda essa história. Então, Campinas, por exemplo, já existe campanhas da própria prefeitura fazendo cartilhas contra o racismo, ensinando a população a não cair nessa armadilha, materiais didáticos sendo comprados nas escolas públicas. Eu já tive eu sou autor de um livro, sabe, doutora? Acho que eu tinha comentado contigo, chama Atlas Geocultural da África. Atlas Geocultural da África. O sentido do livro, na verdade, é de autoafirmação. Ele é inovador. Ele não é um atlas assim só de mapas, numerinhos, aquelas coisas assim. Ele fala muito assim, ele mostra fotografias das cidades africanas, né? As pessoas acham que é muito estereotipado, e eu acho que um movimento seria bacana os próprios africanos também começarem a mostrar fotografias das suas capitais, dos prédios, não só da área rural, né, da área mais de savana, da área mais de parques ecológicos ou dos conflitos, porque também tem essa questão dos conflitos e das fragilidades econômicas. Muitas vezes, como você comentou, você vai conversar com uma pessoa e ela começa a falar, puxa, mas no meu país a gente sofre disso, a gente tem muita pobreza, a gente tem muita fragilidade, mas também tem empresas, também tem universidades. Eu fui para Luanda, fui para Angola. Angola tem 70 universidades hoje. 70. Eu nunca pensei que era 10, né, no máximo, e já achava muito. Tem gente que acha que tem 2, que não tem universidade, que não forma médicos no seu país, em Angola. E estão formando milhares de médicos pela África toda, engenheiros, arquitetos. Quer dizer, a África está crescendo, pujante, né, construindo ferrovias, já tem até trem-bala no Marrocos, tem coisas impressionantes. E a gente tem que mostrar a África moderna. Eu acho que esse é um desafio. E aí é a questão também de aquisições, né? De posicionamento social, socioeconômico que o negro precisa ter, porque como é que essa imagem foi construída? Pela mídia tradicional. Para a mídia tradicional era interessante manter essa visão de que a África, por exemplo, o senhor está falando ali dessa Angola, dessa África que há 30, 40 anos atrás, quando a Odebrecht começou a ir para lá, já começou a haver um grande movimento de desenvolvimento. Porém, aquilo que era mostrado era para que não fosse atraída a concorrência para ir para lá. Então, eu cheguei no Brasil há 20 anos atrás e tem um amigo que brinca comigo, diz que perguntaram para ele uma vez, mas é verdade que lá em Angola o pessoal dorme nas árvores, o pessoal não tem casa, o pessoal... Os elefantes caminham pela cidade, pela rua e saem correndo atrás das pessoas. Ele de brincadeira disse, não, a gente mora em árvores lá, tanto é que a embaixada brasileira fica numa grande árvore que tem por lá e tal. Então, assim, teve alguém que uma vez me perguntou, mas como é que o senhor veio? Como é que você veio para cá? O senhor veio de ônibus? Como é que... Então, assim, o desconhecimento é tão grande porque as pessoas só têm, eu gosto muito de dizer que as pessoas só têm aquilo que receberam. Sim, sim. Só tem aquilo que lhes é dado. E se o que é passado pela televisão... Então, eu acredito que hoje já existem alguns grandes movimentos no YouTube, mas ainda é muito pequeno. É necessário que movimentos como esse do Trace, da Afro TV, e vários outros movimentos ganhem força e tenham aquisições econômicas que permitam que... porque, infelizmente, no mundo capitalista, a última palavra é financeira, é econômica, o poderio é econômico. Sim. Então, se você não tem poder econômico, você não tem voz, se você não tem algo que possa dizer que é seu, você não tem um espaço onde você possa ter... hoje se fala muito do lugar de fala, né? Mas eu acredito que o próximo passo precisa ser o lugar de voz, não é só de fala, de poder ser ouvido, de poder ser... de poder estar numa posição onde não é menosprezado pela sua cutis, pela sua cor de pele. Então, eu acho que isso é muito importante, só para concluir, porque se nós pudéssemos conhecer essa África pujante, universitária, os nossos jovens começariam a olhar para si
falando, nossa, eles lá possuem toda essa estrutura, eu quero alcançar esse objetivo na vida. Então, ao invés de ele olhar para a fragilidade econômica e falar, eu nunca vou conseguir sair dessa situação que eu estou, ele coloca para si uma meta a alcançar e coloca-se desafios, porque isso é importante na nossa saúde emocional e mental, não é? A nossa saúde, ela carece também de aspectos motivacionais, que são não só internos, mas são externos também. Então, o nosso trabalho, tem um outro livro que a gente vai lançar essa semana, chama África Incrível para as Crianças. É um livro infantil que também está mostrando fotografias de cidades africanas, mas mostra provérbios africanos também, que são motivacionais, que motivam as crianças a quererem ter uma vida saudável, solidária, familiar, e que se motivam a querer crescer na sua vida. Então, é um desafio para nós muito grande, doutor Ezequiel. Certo. O senhor falou aí, eu lembrei, uma das coisas, também por essa questão da tradicionalização da mídia e de tudo mais, Thalita, a doutora Thalita, fisioterapeuta, também acabou de entrar, seja bem-vinda, obrigado por nos prestigiar com a sua presença. A Thelma Marian também está, a Thalita nos fala, acredito que de Indaiatuba. Thelma, se vocês puderem interagir, como está fazendo o Tarciso, digitando de qual cidade vocês estão nos falando, de onde é que vocês estão nos acompanhando, digitem aqui nos comentários para que a gente possa saudar as pessoas das suas cidades e saber quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, de onde é que vocês estão. O professor estava falando ali da questão de livros africanos e algum tempo atrás eu encontrei alguns livros. Falando em livro, eu tenho um livro, uma iniciativa desse programa nosso, é um dos livros, é um livro digital, não é físico, chamado Superando os Traumas da Afrodescendência. E uma coisa que eu queria lhe perguntar é, como a população recebe esses livros? Os seus livros, os livros de iniciativa com essa temática? Olha, eu tenho tido boa recepção, viu? Tenho sido convidado para palestras, para fazer grupos de estudo, para projetos. O que eu sinto, e aí eu vou fazer um comentário só para elogioso a Santos, que tem um projeto de letramento racial. Acho que todas as cidades brasileiras, quem estiver nos assistindo, cobre da sua prefeitura, da Secretaria de Educação, para que façam palestras de esclarecimento, porque quanto mais... E assim, eu falo assim, e ao mesmo tempo que peçam para que as palestras ocorram, né, os cursos, adquiram esse livro do doutor Ezequiel, é muito importante, e nós temos que divulgar. Quanto mais nós divulgarmos, quanto mais pessoas adquirirem, mais fortalece os projetos, e aí eu trabalho com esse tempo de longo prazo mesmo, né? Não tem nenhuma expectativa que vá a sociedade se transformar numa sociedade cidadã solitária de uma hora solidária de uma hora para outra. É com cada um de nós construindo a sua iniciativa. Muito bem. Eu acredito que cada um de nós fazendo a sua parte, eu quero até aproveitar aqui para pedir que vocês sigam a página do professor Odair. Aquele que ainda não me segue, siga-me, passe a me acompanhar, veja o que nós produzimos nas nossas timelines e divulguem, porque nós fazemos isso justamente para fortalecer esse sentido de identidade. Esses dias eu tenho escrito um pouco mais sobre essa temática e eu tenho ficado surpreso que praticamente metade de nós é essa carne, é essa parte física, e a outra metade é a identidade. Então, quando se extrai a identidade da pessoa, ou quando a pessoa se desconecta da sua identidade, ela praticamente é só metade de si mesma. Não passa de um zumbi. Portanto, é extremamente importante que nós entendamos que isso não vai acontecer do dia para a noite e não depende somente de governos. Amparo Fontanelli, lá do Piauí, também acabou de entrar. Seja muito bem-vinda. Obrigado por nos honrar aqui com a sua presença.
Então, quero encorajá-los a seguirem o professor Odair, a seguirem a página dele chamada Atlas... Como é que chama, professor? Tem o Atlas Geocultural da África Professor no Odair. Instagram. Tem o prof.odair Marques. E tem um site. Eu tenho um site que é dedicado a divulgar notícias africanas. Chama africaatual.com.br. Então, todas as notícias que são inovadoras de África, que são notícias propositivas, animadoras, a gente faz isso, tem um boletim toda semana, ele é atualizado, é bem bacana, assim, e tem sido um instrumento de apoio para muitos professores na sala de aula. Muito legal. Falando em material, então só para sublinhar aqui que o Tarcísio está nos falando de Praia Grande, em São Paulo, no litoral paulista. A doutora Thalita está nos falando de Indaiatuba. A Amparo está nos falando do Piauí. Não sei se mais alguém digitou aqui de onde é. Então, se tem mais gente ali, eu vou pedir que vocês digitem aqui nos comentários de onde é que vocês estão nos falando. O professor falou de livros, lembrei desse livro aqui que estava perdido aqui dentro da minha casa. É uma coletânea que eu gostaria também de indicar, Africanidades. Ele trabalha, tem histórias contadas, tem cantigas, tem CD gravado. Então, é bem folclórico, assim, e ajuda bastante a fazer essa reconexão. Porque todos nós, a nossa identidade é construída a partir da infância. E na infância, quando ela é construída, ela é através de histórias, daquilo que é contado, daquilo que é... O professor acabou de falar aí da questão dos jovens, que se olharem para uma África que pode servir de referência positiva, isso motiva, isso é motivacional. Agora, a partir do momento em que nós olhamos, uma das coisas que eu falo no nosso livro é que o que a escravatura fez foi andar com o africano em zigue-zague no mar, para que ele não soubesse de onde veio, não tivesse um norte, um referencial de onde veio. E a falta de senso de origem é equivalente à falta de raiz numa árvore. E você pode imaginar o que seria de uma árvore se ela não tivesse raízes, ou o que é de uma árvore quando ela não tem raízes. Então é muito importante que nós lembremos que, ao fazer isso com os nossos filhos, com as nossas crianças, com as pessoas mais jovens, eles vão crescendo com esse senso de orgulho de serem quem são e orgulho das origens que eles têm. O senhor falou do exemplo dos judeus, mas tem também o exemplo dos italianos. Eu estava conversando com um amigo que é imigrante lá no Canadá, e ele disse que os italianos são uma máfia. Eles tomaram o Canadá como um todo, assim. As padarias são deles, as lojas são deles, as construções são deles. Vêm inclusive, italianos por temporadas para virem trabalhar nas construções durante um determinado período lá. Então, acredito que esse senso de unidade é algo que, além de nos fortalecer, cria condições de sobrevivência, cria condições para que é como se fosse um solo fértil para que tudo aquilo que nós plantarmos nele possa ser útil. É muito triste, às vezes, assistir situações em que, por falta desse senso de autoconfiança, nós nos mordamos entre nós mesmos e não tenhamos capacidade de nos unirmos para fazer algumas coisas que seriam muito mais fáceis de fazer se nós tivéssemos esse senso de que a nossa origem comum, a nossa identidade em comum, nos conecta, serve como networking que nos ajuda a caminharmos juntos. Juntos somos muito mais fortes do que cada um de nós sozinhos. É muito importante ter esse conhecimento até para saber as repetições transgeracionais. Também é importante. A Amparo está falando da perspectiva de psicoterapeuta também. Isso aí é extremamente importante. Professor, o nosso tempo está avançando, então eu vou passar para mais uma pergunta antes que o Instagram nos derrube aqui. Estamos conectados ainda, já que não estamos nos vendo? Sim. Ok. A próxima pergunta seria: quais medidas, mais além daquelas que o senhor mencionou aí, podem ser tomadas do ponto de vista de políticas públicas para amparar essa questão da saúde mental? Tanto reparar as questões históricas,
como lidar com essa problemática que ainda é real, da marginalização, do sofrimento extremo. O senhor falou aí da dificuldade de acesso a psicólogo. Além de ter dificuldade de acesso a psicólogo, é difícil encontrar psicólogos que são negros. Ou então, se existem psicólogos que são negros, psicoterapeutas que são negros, é difícil eles serem procurados, ou porque não são achados, ou porque o negro não tem condição de acesso à remuneração justa do trabalho desse profissional. O que pode ser feito mais para dirimir esse sofrimento emocional que ainda é bem presente, ainda é bem latente? Olha, eu vou dar algumas sugestões que eu tenha tido encontrado, não é? Uma das sugestões é criarmos centros culturais africanos, que pode ser um centro cultural, por exemplo, amanhã é o Dia Internacional da África, aí já parabenizando a sua iniciativa para fazer esse evento de hoje, celebrando o Dia Internacional da África. E eu vou estar amanhã à tarde, às 3 horas, no centro de São Paulo, na Moca, num centro cultural Casa de Angola. Você encontra isso, se for pesquisar, Centro Cultural Casa de Angola, liderado por Luiz Hidro, que é um angolano radicado aqui no Brasil. E ele produz isso, semanalmente ele produz encontros, faz pequenas almoços de refeição com comidas típicas, leva artistas que são africanos, brasileiros também, para lá para dentro, cria interações. Então, acho que uma das nossas metas é criar interações, não é? Aqui em Campinas, tem uma experiência da CEPIR muito bacana, que foi batalhado junto com a Pontifícia Universidade Católica, a PUC. A PUC criou um centro de estudos africanos, contratou professores de perfil, negros e negras especialistas nessa área, tem um funcionário, tem um espaço físico muito bem organizado, ali do lado da Unicamp, na PUC, acho que chama Campus 2, ali PUC Campus 2. Então, toda a universidade, eu tenho brigado muito para que toda a universidade brasileira, pública e privada, principalmente, crie centros de estudos africanos. Por quê? Porque aí é contratação de um professor africano, pega os negros que são alunos deles e vão poder se encontrar, criar intercâmbio, produzir pesquisas, fazer trabalhos juntos, ensinar o outro aquilo que o outro não sabe, grupo de estudo. Quer dizer, há um campo, e as prefeituras podem fazer uma coisa muito bacana. Acho a prefeitura de Paulínia ali está quase assim, ganhou um presente de tê-lo como um médico trabalhando nessa prefeitura para poder atender. Mas todas as prefeituras do Brasil tinham que ter um serviço de apoio, não é? Onde o lugar que uma pessoa... E isso tem que ser divulgado, não basta ter o serviço, tem que fazer um trabalho de campanha, falar na cidade, temos esse serviço, você está deprimido, você está se sentindo fragilizado, você está com ansiedade, você tem um problema diferente, você não tem com quem conversar, vá para esse espaço físico na saúde, aqui na prefeitura, que ela vai te atender, vai te encaminhar, vai mostrar possibilidades. Eu acho que criar um centro de referência, não é, para a questão da população negra é importante dentro de todo o sistema de saúde. Acho que seria um projeto muito bonito. Com certeza. Aí o senhor também mexeu numa questão que tem a ver com a identificação, né? É muito mais fácil. Eu fui falar algumas vezes convidado pela CEPIR aqui de Campinas, e fiquei surpreso, no final, uma senhora japonesa que me abordou e disse: eu já perdi paciente porque eu senti que ele queria ser atendido por um profissional que era negro. Então, eu acredito que essa questão de empatia, de alguém estar no seu lugar e entender a sua dinâmica, os aspectos fenomenológicos que te rodeiam, na sua perspectiva, no seu olhar e na sua vivência, faz toda a diferença. Sim. Então, acredito que também podemos... Essa é uma das coisas que eu tenho encorajado, que mais pessoas se proponham, se candidatem. Eu sei que é caro, é difícil, não é tão fácil o acesso, mas
mais profissionais de saúde que sejam negros para que possam atender uma população que é majoritariamente negra. E talvez isso não pode ser... As cotas estão contribuindo para isso, mas ainda é muito pouco aquilo que se pode conseguir em termos de resultados se não houver uma intervenção de políticas públicas. Sim, concordo. Certo. Bom, completamos uma hora mais ou menos da nossa conversa. Eu queria deixar esses últimos minutos para considerações finais, fazendo uma pergunta. Que mensagem que o senhor deixa de esperança e empoderamento para que o público negro e os imigrantes também possam olhar com uma expectativa positiva para os próximos anos, para o futuro? Olha, eu sou uma pessoa otimista, inclusive faço parte aí dos afri-otimistas, né, que é um movimento de pessoas que estão querendo transformar a sociedade num mundo melhor. Então, se você que estiver assistindo a gente puder se somar a esse movimento e criar iniciativas exatamente iguais a estas que o Dr. Ezequiel Chissondi fez, quer dizer, crie lives, né, podem nos convidar ou convidar o professor Ezequiel para fazer uma palestra na sua cidade, se for possível, né, com o apoio da Prefeitura Municipal. Eu me coloco também à disposição para falar sobre isso. E tenho assim que se cada dia a gente vai nas nossas redes sociais e faz um post, um card, valorizando essas ações solidárias, valorizando as questões que estão mais relacionadas à verdade, ao crescimento das outras pessoas, nós seremos essas gotinhas que vão se somando, que vão virar um riacho, que viraria um rio e que vão chegar no oceano. Então, eu acredito num mundo melhor, numa sociedade mais fraterna, e agradeço, doutor Ezequiel, pela oportunidade, e vamos somando por um mundo melhor. Obrigado. Com certeza, eu que agradeço por sua disponibilidade, por sua contribuição para esse momento que a gente está celebrando aí esses mais de 50 anos da comunidade africana, da União Africana, que surgiu em 1963, lá em Addis Abeba, na Etiópia, e hoje se tornou uma grande referência de unidade, um grande espelho de visão panafricanista. Isso significa os africanos se sentirem unidos, fortes e conectados para os mesmos objetivos, independente de que lugar do mundo onde eles se encontram. E o meu desejo é que todo negro brasileiro tenha o privilégio de visitar pelo menos uma vez um país africano, fazer teste de DNA e descobrir de onde é a sua origem africana, porque isso vai fazer uma grande diferença no seu senso de identidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos e nos vemos na próxima live, na semana que vem, em que vamos ter outro convidado e vamos estar falando sobre adoção para fechar esse mês da família. Muito obrigado, professor. Uma boa noite e uma boa noite a todos os nossos espectadores. Agradecer aí também ao Tarciso, que esteve nos dando a retaguarda aí técnica, ao Lucas, que é da minha equipe, que é responsável por toda essa parte artística, essa parte de arte, essa parte de design, e agradecer a todos aqueles que nos honraram aqui com sua presença. Sigam-nos, acompanhem-nos, comentem aquilo que nós postamos, demonstrem que vocês têm algum tipo de engajamento, façam perguntas, tanto para mim quanto para o professor Odair, como para todas as outras pessoas que têm iniciativas como essas, para que o nosso trabalho possa valer a pena. Boa noite. Tchau, tchau. Oi, obrigado.